Olá, o Ciência é Tudo já está no ar com um episódio inédito para você. Eu sou Priscila Rangel e hoje a gente destaca a relação entre o cinema e a ciência, porque desde a criação ao aprimoramento de tecnologias para captação e transmissão das imagens e sons cinematográficos, a ciência e a sétima arte caminham juntas. E tudo isso faz parte da nossa missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se você já estiver pronto, vamos juntos! A primeira exibição pública cinematográfica foi realizada em 1895 pelos irmãos franceses Lumière. De lá para cá, o cinema ganhou o mundo e a relação entre ciência e cinema cresceu e se consolidou. Há aproximadamente 7.000 anos, os chineses já projetavam figuras na parede fazendo um teatro de sombras com marionetes. No século XVII, o alemão Kirchner criou a lanterna mágica, um cilindro iluminado à vela para projetar imagens estáticas em uma lâmina de vidro. Em 1877, o francês Charles Rinaud criou o praxinoscópio, um aparelho circular no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação de que se mexiam de fato. A captura da imagem em movimento ocorreu em 1889 com o cinetoscópio, criado nos Estados Unidos. O espectador tinha que observar as imagens no interior de uma câmara escura por meio de um buraco em que colocava um dos olhos. Até que então, no dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica, com um filme mostrando a saída dos funcionários de uma fábrica em Lyon, na França. Logo, o cinema ganhou o mundo, com destaque para os Estados Unidos, que criaram a maior indústria cinematográfica do planeta, usando super efeitos especiais e fazendo do cinema um aliado da publicidade. Tiveram importância também o expressionismo alemão, o surrealismo na Espanha, a Nouvelle Vague francesa, o cinema soviético e o cinema indiano. A relação da sétima arte com a ciência sempre esteve presente, desde a criação de novas tecnologias para a captação e transmissão das imagens e do som, até a chegada dos filmes de ficção científica, que mexem com o imaginário das pessoas ao projetar situações futurísticas e com muitas realidades possíveis. É o cinema misturando arte, cultura e ciência desde a sua criação. Nem sempre dá para saber se os conceitos científicos que norteiam a trama de alguns filmes são reais ou imaginários. O que a gente sabe é que o gênero ficção científica consegue muitas vezes projetar situações do futuro e ainda despertar o interesse do público pela ciência. Mergulhar o espectador no oceano de possibilidades que existem entre o mundo conhecido da ciência e o mundo infinito da ficção científica. O papel da ciência na sétima arte é algo que nasce com o cinema, mas a liberdade que o roteiro permite para criarmos novos mundos, novas tecnologias e novas dinâmicas de realidade é potencializada na grande tela. E nem sempre fica explícita esta relação entre o filme e a ciência. O cinema nasce da própria ciência, ele é filho da ciência, porque é a partir de experimentos científicos com fotografias que surge o cinema. Mas ele também é pai de uma nova forma de arte, não é? A ciência aparece no cinema retratada de maneira crítica por vezes e de maneira ingênua, né? Quando se pensa na neutralidade da ciência, uma ciência pura, sem
interferências ou relações com a sociedade, com a política e até com aspectos religiosos, etc. Mas o mais interessante são os filmes em que a ciência aparece de maneira muito sutil, né? Como por exemplo, em O Sétimo Selo, do Bergman, filme feito logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após a explosão as explosões das bombas em Hiroshima e Nagasaki. O Bergman faz um filme para falar de um apocalipse iminente, mas em vez de falar daquele apocalipse naquela época em que o noticiário estava inundado daquilo, ele pega um outro apocalipse para se referir àquele daquele momento. É possível confundir a ficção científica com a nossa realidade de fato? Em épocas nas quais a ciência é confrontada com mentiras e fake news, o potencial de criatividade do cinema pode ser positivo para despertar no público a compreensão de fenômenos científicos. Se a gente pensar que hoje somos traídos também por uma nebulosidade na fronteira que separa o que é ficção do que é real, o que é verdade do que é mentira, o que é ciência do que é opinião, né? Nós vivemos um mundo em que a ficção se confunde de maneira nociva com a realidade, né? Mas no cinema a ficção científica tem o papel de restaurar a positividade dessa interpenetração entre realidade e ficção, né? O cinema, como ferramenta pedagógica, é algo que pode ajudar estudantes e o público em geral a compreender melhor a realidade à sua volta e sonhar com novos cenários. Para isso, é importante dar prioridade para uma experiência cinematográfica mais profunda. Para que essa experiência, para que essa ferramenta, né, seja eficaz, é preciso, em vez de levar o cinema para a sala de aula, levar a sala de aula ao cinema. Eu costumo dizer que comer assistindo a um filme é um contrassenso, né? Por quê? Porque o cinema é uma experiência audiovisual. Se você estimula o paladar ao assistir a um filme, é como se a gente atrapalhasse a simpatia que há, né, entre o murmúrio da vida interior do espectador e a temporalidade do filme. Ou seja, comer durante um filme dificulta a entrada do espírito no filme, né? E essa que é a magia do cinema, né? Então, se você leva o estudante para dentro do cinema e não o cinema para a sala de aula, essa experiência é potencializada. É por isso que o filme se completa, ele é tão melhor quanto mais ele se completar na cabeça do espectador. E vai se completar de maneira diferente na cabeça de cada espectador. Dinossauros, explosões, alienígenas, guerras estelares. Os efeitos especiais são capazes de tornar reais as mais grandiosas ideias no mundo do entretenimento. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, não apenas os blockbusters de Hollywood, mas quase toda a produção audiovisual, incluindo as mais modestas, contam com algum tipo de efeito digital. Os efeitos especiais estão presentes desde o início do cinema e encantam o público, tornando o impossível possível. O ilusionista e cineasta francês Georges Méliès, considerado pai dos efeitos especiais, foi pioneiro em diversas técnicas como stop motion, exposições múltiplas, câmera acelerada e filme colorido. Sobre a evolução tecnológica dos efeitos especiais, eu gosto de separar isso em três momentos. O primeiro momento é com Méliès,
Méliès traz todo um conhecimento, toda uma forma de se trabalhar o ilusionismo do mágico, as questões do circo, né, as ilusões circenses. Ele trouxe isso para o cinema. No segundo momento, eu tenho 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde há um avanço tecnológico, principalmente na movimentação de câmera. Isso dá um ganho muito grande para a produção de efeitos especiais. Na sequência vem Star Wars. Star Wars é um filme onde o interesse sobre a tecnologia da produção dos efeitos especiais ganha volume, ganha dimensão, ganha mídia, ganha popularidade. A partir daí as pessoas querem saber como os efeitos especiais são produzidos, né? Na sequência disso, nós temos os vídeos digitais, nós temos as produções digitais. Os efeitos visuais têm ganhado cada vez mais espaço no cinema e nas séries de TV, porque eles ajudam a contar a história ou a viabilizar a produção, dependendo do qual é a história que você vai contar. A tecnologia digital abriu possibilidades antes inimagináveis para a sétima arte. O clássico Tron, de 1982, foi um dos primeiros a utilizar a computação gráfica em larga escala. Nos anos 90, filmes como Parque dos Dinossauros e Matrix estabeleceram a revolução digital. Nós passamos um longo período, longas décadas, né, associando a questão do efeito especial a efeitos pirotécnicos, né? Então a gente vê um dinossauro, a gente vê coisas explodindo, avião caindo, prédio sendo demolido, tudo isso é efeito especial. Só que na realidade hoje é difícil nós citarmos algum filme ou algum comercial ou alguma produção audiovisual que não tenha algum tipo de efeito. Os avanços no desenvolvimento de efeitos visuais permitem até que atores já mortos reapareçam digitalmente em cena, como no caso de Peter Cushing em Rogue One. O rejuvenescimento de atores através de técnicas digitais também tem sido muito utilizado, como em O Irlandês. No caso de rejuvenescer, eu acho que mais do que O Irlandês, com o Robert De Niro, eu acho que um grande filme que trabalha isso é O Curioso Caso de Benjamin Button. O Curioso Caso de Benjamin Button, ele tem uma coisa muito interessante, porque o rosto do Brad Pitt, ele é colocado em diferentes tipos de atores. Se você lembrar de um filme como, por exemplo, o Final Fantasy VII, né, que é um filme que tem mais ou menos 18 anos, quase 20 anos, se não fez 20 anos, e que na época já se levantou a lebre. Cara, em breve nós teremos mais atores no cinema, porque o filme ele é muito bom, ele é em 3D, e nós temos personagens realistas interpretando. A empresa brasileira O2Pós é uma das maiores produtoras de efeitos especiais da América Latina. Um de seus trabalhos mais impressionantes pode ser visto em Malas Artes e o Duelo com a Morte, de Paulo Morelli. Malas Artes é, até hoje no Brasil, o filme com maior quantidade e complexidade de efeitos visuais. Malas Artes tem mais de 100 pessoas que trabalharam no filme e a quantidade de shots de efeitos são incríveis. Mais da metade do filme é computação gráfica. Meu padrinho, quem é o senhor? Eu sou a sorte. A evolução da tecnologia utilizada nas produções audiovisuais está tornando cada vez mais tênue a linha entre o que é um efeito analógico e um efeito digital. Quando nós falamos de realidade inventada, hoje nós estamos chegando num ponto em que verdadeiramente está se tornando muito difícil, muito complicado nós separarmos visualmente o que é realidade do que não é realidade. O efeito especial estava muito ligado à ficção científica, né? pelo próprio tipo de narrativa que a ficção científica impõe. Né? Eu acho que agora os efeitos especiais eles estão caminhando para outros tipos de narrativa, isso é muito legal. A tecnologia, num certo sentido, se democratizou, então hoje é possível, na sua casa, com um equipamento relativamente barato, você produzir uma série de efeitos especiais. A próxima tendência do futuro dos efeitos visuais no cinema é o efeito em tempo real. O efeito feito antes da filmagem. E ao invés de usar aqueles chroma keys, aqueles fundos verdes que a gente normalmente usa para substituir o fundo que o ator está sendo filmado por um fundo gerado em pós-produção, em computação gráfica, a ideia é que a gente gere o fundo antes da filmagem e aí ao vivo, lá na hora, aquele fundo seja transmitido para um painel de LED e o ator assim consiga atuar já com o lugar que ele realmente está situado dentro do filme. Vai enganar Malas Artes para ficar no seu lugar. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente está de volta.
Estamos de volta com Ciência é Tudo. E já pensando aqui quantas vezes o universo e as questões espaciais foram tema de filmes. O espaço serve de inspiração para o cinema desde o início. E isso é o que você acompanha agora no quadro Ciência Universo. Se tem algo que inspira a indústria cinematográfica, é o universo e seus mistérios. Desde as teorias mais conhecidas sobre as leis da física até equações surreais já ganharam vida na tela dos cinemas. Hoje a gente fala um pouquinho disso. É um pouquinho mesmo, porque vamos falar sobre os filmes que, mesmo sendo de ficção, mostram situações bem próximas da realidade. 18 months ago, um clássico é 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi muito lembrado nos últimos tempos com os monolitos encontrados em desertos dos Estados Unidos. Nada de alienígenas por aqui, mas obras de arte. Muitos astrônomos já me disseram que até hoje, 2001 é o filme que melhor representa a superfície lunar. O detalhe é que o longa é de 1968 e o homem só chegou à Lua no ano seguinte. Daí surgiram até teorias da conspiração. Mas vamos em frente. A saga Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, tem no enredo a exploração espacial e personagens que atravessam gerações há décadas, como Spock, o Capitão Kirk e, nas versões mais recentes, Jean-Luc Picard e Michael Burnham. Star Trek é interessante porque tem a diplomacia como pano de fundo das histórias. A temporada mais recente de Star Trek Discovery terminou agora, dia 8, e foi emocionante. Outro filme que está entre os mais cotados por quem adora ficção científica e também ganhou aplausos até dos cientistas é Interestelar. Assim como na astronomia, que discute desde a existência humana até fórmulas sobre o tempo, a história faz referência a buracos negros, buracos de minhoca, dilatação do tempo e mais, a sobrevivência humana. Já estamos presenciando missões a caminho do planeta vermelho, mas as tripuladas somente no filme Perdido em Marte ou no seriado Marte. Os dois falam dos desafios da colonização do nosso vizinho. É assim que eu vou morrer. E em Gravidade, 2 astronautas vivem as incertezas e angústias de uma missão perigosa na órbita da Terra. Bom, eu disse que falaria só um pouco, e já tem dicas aí para você curtir até o próximo eclipse. Qualquer hora, nós voltamos a falar sobre o espaço sideral nos cinemas e seriados. A gente se encontra pelo universo. A preferência por filmes animados é quase unanimidade entre o público infantil, mas os adultos também são um importante público consumidor do gênero. E não é para menos, já que a qualidade das produções melhora significativamente com o avanço de novas tecnologias. Bom, e sobre cinema de animação eu converso agora com Daniel Pinha, ele é designer e professor de ciência da Universidade Federal Fluminense. Daniel, tudo bem com você? Bem-vindo ao Ciência é Tudo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Daniel, para a gente começar, às vezes a gente fala, né, que a animação é voltado para o cinema infantil, quando na verdade a animação ela faz parte do cinema no mundo inteiro. Eu queria que você falasse um pouco desse cinema, né, de animação e do avanço, sobretudo nas últimas décadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A animação é uma coisa bastante curiosa, né? Que a animação é uma arte cinematográfica. Ela é anterior até ao cinema. A gente, às vezes, encara a animação como se fosse um gênero do cinema, né? Normalmente associado ao filme infantil ou ao filme de comédia, quando, na verdade, a animação, inclusive, é a técnica que permite o cinema existir. Então, na verdade, o cinema seria uma das várias técnicas de animação, assim como a animação de desenhos, assim como a animação de bonecos, assim como a animação de computação gráfica, né? Então, desde da animação mais simples,
que é aquela em que você desenha no canto do caderno, faz um flipbook, passa as páginas rápido e vê o movimento acontecendo, até uma animação mais sofisticada, gerada no computador, né? Também animada ali por profissionais que entendem da construção do movimento, tudo ali na verdade, é isso que a gente está trabalhando. A gente está manipulando imagem, está manipulando tempo, né? Para criar um movimento que ainda não existe. A coisa que no cinema é automática com a câmera captura os 24 quadros por segundo, né? Hoje em dia a gente já não tem nem mais o registro físico da película, cada vez mais se faz tudo no digital. Na animação a gente faz cada um desses quadros na mão, né? Mesmo quando está trabalhando no computador, a gente está montando tudo dentro do ambiente virtual para que depois o computador produza cada uma dessas imagens, né? Transformando aquilo que o animador posicionou em pixels, né? Gerando a imagem final. Ô Daniel, me fala uma coisa, quando a gente pensa aí nessa área, porque é uma grande ciência envolvida por trás, a gente tem muitos avanços tecnológicos por trás do cinema de animação. Hoje, como é que você faz um panorama desses avanços? Você falou que inicialmente o trabalho ele começa no manual, mas o que a gente tem hoje de novidades do cinema de animação no Brasil e no mundo? A partir desse planejamento prévio, que é todo feito em ilustração, é todo feito em desenho, nós hoje em dia temos a modelagem tridimensional, que é como se você modelasse na massinha, na argila, só que você está, na verdade, trabalhando com vetores, né? Está trabalhando com uma matéria que é virtual. A gente tem captura de movimento, que é quando a gente consegue, né? Captura, hoje em dia nem fala mais em captura de movimento, captura de performance. A gente consegue pegar a performance, a atuação, né? De um determinado ator e transferir para um boneco. Mesmo quando você tem um ator ali realizando o movimento do personagem, aquilo não é automático, como muitas pessoas falam. Aquilo depois ainda passa por um trabalho de um animador que vai analisar aquele movimento e ainda vai sofisticar, vai levar ele ao máximo do potencial comunicativo dele. Muito bom, né? Você vê que é um universo que tem aí por trás da animação. Como é que você vê o avanço da tecnologia favorecendo as várias possibilidades da animação no cinema? A gente normalmente fala na tecnologia quando fala da computação gráfica, né? Mas em todas as áreas da animação, na verdade, a tecnologia faz parte e sempre fez parte. A tecnologia está presente em todas as áreas da animação. A fotografia digital, por composição, em que você junta o cenário com o boneco depois, no stop motion, em que você apaga digitalmente qualquer fio, qualquer arame que segure o boneco na posição, né? E a animação tem uma coisa muito curiosa, né? Como eu falei, ela é anterior ao cinema, mas ela acaba muitas vezes ficando nesse cinema comercial, de longa-metragem e tal, ela começa a ficar um pouco relegada principalmente ao filme para família, né? E o que a gente vê nos últimos 20 anos, principalmente, é a animação voltando com força total como um efeito visual para o cinema de ação, para o cinema de ficção científica, para o cinema como um todo, na verdade, né? Quando a gente começa a colocar atores que já morreram participando de filmes, como acontece no Star Wars, ou quando a gente começa a colocar personagens virtuais, sejam dinossauros, um gorila gigante, seja um personagem como um Gollum, por exemplo, né? Ou como um Yoda, a gente começa a ter aquelas criaturas fantásticas do Avatar. Então, quer dizer, a animação, na verdade, é o que vai permitir esse fantástico, né, esse maravilhoso dentro dos filmes do cinema com atores, né? O hiperrealismo, ele vem pelo viés da animação. Vou ter que te perguntar o que você está achando do cinema brasileiro quando se trata de animação, né, que deu um salto aí nesses últimos 15 anos. O que você tem para falar para a gente fechar esse papo? O cinema brasileiro, ele evoluiu muito na virada do século, né, na parte de animação. Então, quer dizer, de 10 anos para cá, a gente teve o surgimento de vários estúdios pelo país, o crescimento na área, seja na área da propaganda, em que a animação sempre foi muito forte no Brasil, seja principalmente no cinema de longa-metragem e de séries,
né, séries para TV. Então a gente hoje em dia tem várias séries para TV, quando antes não tinha. Séries, às vezes, em coprodução com outros países lá fora, séries que são feitas 100% aqui no Brasil, né? E a gente tem sucessos internacionais do cinema, como, por exemplo, foi o caso do Menino e o Mundo, que foi um dos 5 indicados ao Oscar, que foi o premiado no Festival de Annecy, no júri popular e no júri profissional. Que o Festival de Annecy, na França, um dos principais festivais de animação do mundo, né? Festival, o Prêmio N nos Estados Unidos, o Menino Mundo dividiu o prêmio com Divertidamente, da Pixar, que tem um grande império da Disney por trás, né? Então o nosso cinema de animação, ele tá fazendo bonito aqui e lá fora, e os nossos filmes estão cada vez mais interessantes, cada vez mais sofisticados, cada vez mais envolventes. É isso aí. Daniel Pina, designer, professor de cinema da Universidade Federal Fluminense. Daniel, obrigada, viu, por esse papo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!